E eu vim aqui com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo nesse final de semana. Quantos vieram também? Eu também vim com o coração aberto para escutar aquilo que Deus quer falar para mim e não aquilo que agrada o meu coração. Mesmo que o que Deus queira me falar me incomode. Quantos têm esse mesmo sentimento? Amém. Eu fico aliviado de saber disso. Vamos lá então. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema. Volta para mim, Brian. O Brian vai me ajudar, porque eu não estou conseguindo passar aqui, mas eu vou usar aqui o pontinho para a gente trabalhar juntos, tá? Nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre esse tema. É tempo de sacudidura e reavivamento. Próximo. O que é sacudidura? Próximo. Amós, capítulo 9, versículo 9 diz assim: Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Então, a peneira, ela toma o grão, joga ao vento, o vento bate, a palha é levada junto com o vento, mas o grão de trigo ele permanece. Essa é a sacudidura, ou também o peneiramento, como é chamado. Passa o próximo. Pode passar o próximo para mim, por favor? Acho que pulou um, não pulou? Volta, deixa eu conferir. Isso aqui, esse aqui é importante, ó. Onde ela acontece? Onde a sacudidura acontece? A sacudidura acontece no mundo? O que os irmãos acham? O texto inspirado diz: Deus está agora cirandando quem? Seu povo, provando seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Então, onde acontece essa sacudidura? Na igreja. Ela acontece no meio do povo de Deus. Próximo. Outra pergunta importante: quando ela acontece? Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A sacudidura acontece na igreja desde que Jesus esteve aqui na terra. Desde os primórdios do cristianismo, o povo de Deus, ele vem sendo cirandado. Outro ponto importante, passa agora. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar da mão de Cristo as almas. Quando acontece a sacudidura? Alô? Voltou. Quando acontece a sacudidura? Agora. Ela sempre aconteceu na história da igreja, mas ela está acontecendo agora, hoje, no meio do povo de Deus também. Certo? Próximo. Vamos ver. Alguns pontos importantes. O que afasta as pessoas da fé no tempo de sacudidura? O que afasta as pessoas da fé? Primeiro ponto: ventos de doutrina e conhecimento superficial da verdade. Isso é um problema para a igreja hoje? O que os irmãos acham? Conhecimento superficial da verdade é um problema para a igreja hoje? Ela tira pessoas da igreja quando vem os ventos de doutrina? Está escrito: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem. Esse aqui está brigando. Esse aqui está brigando comigo. Vou pegar outro. Alô. Pronto, agora vai.
Então o texto inspirado diz: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos Escritos Sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. E o diabo, ele é astuto, irmãos. O diabo, ele é tão astuto que ele sabe até o tempo certo de lançar um vento de doutrina sobre a igreja para tirar dela aquelas pessoas que têm um conhecimento superficial da Escritura. Sabeis qual é o tempo que o inimigo ele usa para soprar ventos de doutrina? O tempo em que há contendas e divisões dentro da igreja. Está escrito isso. Primeiro ele semeia a divisão, primeiro ele semeia a contenda, primeiro ele semeia o conflito na igreja. E depois que ele faz isso, ele age logo na sequência soprando o vento de doutrinas. E aí ele sempre com essa sequência acaba levando almas consigo. O diabo é esperto, o diabo é astuto, e nós precisamos ter sabedoria para entender isso também. Então, primeiro, o que afasta as pessoas da fé? Ventos de doutrina, conhecimento superficial da verdade. Segundo ponto, o que afasta pessoas da fé no tempo de sacudidura? Pode passar o segundo: o fogo da perseguição. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil, em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Existe perseguição hoje na igreja? Existe tribulação hoje na igreja? O que os irmãos acham? Tem, não tem? A gente sempre escuta falar: irmão, eu estou passando por uma provação tão grande na minha vida, né? Está tão difícil de suportar. Mas as provações e as perseguições que o povo de Deus vai enfrentar e vai sofrer em um futuro muito próximo serão muito piores do que todas aquelas que nós podemos passar nos dias de hoje. Porque nessas perseguições, nossa própria vida e nossa fé serão colocadas em risco. E nós vamos estar preparados para enfrentar essas provações futuras? Essas que estamos passando agora, elas são apenas um teste para aquilo que vai vir sobre o povo de Deus no futuro, ok? Então, o que tira as pessoas da igreja? Ventos de doutrina, primeiro ponto. O que tira as pessoas da igreja? O fogo da perseguição, o segundo ponto. Tem muitas coisas que a gente poderia destacar, mas vamos destacar um terceiro e depois um quarto também. O que afasta as pessoas da igreja no período de sacudidura, no período de peneiramento? Os falsos irmãos. Cuidado com os falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? São aqueles que se acham juízes no meio do povo de Israel. Aqueles que julgam só eles ter a verdade e que impõem essa verdade a todos os outros, e aqueles que não seguem a verdade, a quem eles julgam ser verdade, estes são perseguidos. A inspiração, falando sobre esses falsos irmãos, diz assim: vi que a mente de alguns da igreja não tem andado no devido rumo. Tem havido alguns temperamentos peculiares que desenvolvem ideias próprias pelas quais julgam os irmãos. E se alguém não está exatamente em harmonia com eles, haveria imediatamente perturbação no acampamento. Alguns têm coado um mosquito e engolido um camelo. Vi que alguns estão definhando espiritualmente, têm vivido por algum tempo a observar se seus irmãos andam retamente, espreitando toda a falta, para então os meter em dificuldades. E enquanto isto fazem, a mente deles não está em Deus, nem no céu ou na verdade, mas simplesmente
onde Satanás quer que esteja. Onde Satanás quer que a mente deles esteja? Nos outros. Certo? Nos outros. Seu coração é negligenciado. Raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois têm tido bastante que fazer em vigiar as faltas dos outros, as faltas dos demais, sem sequer olhar para si mesmos ou examinar o próprio coração. O vestido, o chapéu, o avental lhes prendem a atenção. Precisam falar a este e aquele, e isto basta para os ocupar por semanas. Vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar as roupas e os atos dos outros e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá lugar no céu para elas, pois achariam defeitos em quem? No próprio Senhor. Achariam defeitos no próprio Senhor. Olha como isso é sério. Os irmãos conseguem ver como isso é sério? Esses falsos irmãos, eles tiram pessoas da igreja, e outras pessoas eles nem deixam entrar na igreja, porque alimentam um espírito de crítica, um espírito de contenda, e se colocam sempre como juízes no meio de Israel. Precisamos ter discernimento espiritual para compreender isso. E alguns podem perguntar assim: mas irmão, por que esses falsos irmãos, eles continuam sempre dentro da igreja? Por quê? Porque eles se revestem de uma falsa aparência de piedade. Está escrito isso. Falsa aparência de piedade. Falsa aparência de zelo. Estamos fazendo isso no nome do Senhor. É para preservar a lei de Deus, para preservar os mandamentos de Deus. Falsa piedade, porque não é para preservar os mandamentos de Deus, é para exaltar o próprio ego, só para isso e para mais nada. E tiram pessoas da igreja, e não deixam pessoas entrar na igreja, e a igreja precisa despertar. Precisa despertar para entender isso. O que tira as pessoas da igreja no tempo de sacudidura, no tempo de peneiramento? Ventos de doutrina. Ventos de doutrina tira pessoas da igreja. O que tira pessoas da igreja no tempo de peneiramento, no tempo de sacudidura? O que tira pessoas da igreja é o fogo da perseguição. O que mais tira pessoas da igreja? Os falsos irmãos. Cuidado com os falsos irmãos. Vamos continuar? Um outro ponto importante. O que mais faz com que a sacudidura ela aflore nesse tempo em que nós estamos vendo? Esse ponto aqui é importante, irmãos. Porque a sacudidura ela sempre aconteceu e ela sempre vai acontecer até o fim. Ela sempre aconteceu e ela vai tomando proporções maiores. Mas existe um ponto que vai fazer com que a sacudidura ela tome proporções maiores dentro da igreja. Que ponto é esse? Preste atenção nisso aqui. Eu vou ler aqui, me permita eu ficar de costas um pouquinho, que eu vou sublinhar alguns pontos, tá? Preste atenção. O testemunho direto levará a um peneiramento ainda mais forte. Que testemunho direto é esse? Primeiros Escritos, página 270. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e para propagar a verdade de forma direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. O que é que vai determinar a sacudidura entre o povo de Deus? O que é que vai fazer que a sacudidura tome proporções maiores entre o povo de Deus?
o testemunho direto contido na mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. Por que isso aqui é tão importante para nós entendermos? Por quê? Quantos aqui nessa noite desejam que a chuva serôdia seja derramada? Quantos têm o desejo de receber o derramamento do poder do Espírito Santo? Levante a mão. Quantos? Praticamente todos. E esse é um desejo de toda a igreja. Todos nós desejamos o reavivamento. Só que o que eu percebo muitas vezes é que nós não entendemos muito bem como que esse reavivamento vai acontecer. Porque às vezes nós ficamos nos perguntando assim: mas o que está faltando para vir o reavivamento? O que está faltando? O que precisa acontecer para o reavivamento vir na igreja e para a chuva serôdia ser derramada? O que está faltando para isso? E a gente fica meio perdido e sem entender o porquê. Guardem isso no coração dos irmãos, que eu vou falar agora, porque isso aqui é muito importante. Todo reavivamento que já aconteceu na história da igreja, todo reavivamento que já aconteceu na história da igreja, ele sempre aconteceu quando o povo de Deus recebeu e aceitou a verdade presente para o seu tempo. Sempre. Você quer ver exemplo disso? Qual era a mensagem da verdade presente para o tempo de Noé? Qual era? Que o dilúvio ia cair sobre a terra. Aqueles que aceitaram a mensagem, participaram e ajudaram Noé na construção da arca e foram salvos. E depois no final Noé e sua família entraram e eles também foram salvos. Qual era a verdade presente no tempo de Elias? Qual era a verdade presente no tempo de Elias? Quando Elias foi lá, congregou o rei, mandou o rei chamar todos os 450 profetas de Baal, todos os 450 profetas de Postiço, e falou assim: ó, sobe todo mundo no monte, e colocou todo mundo lá de frente, falou: agora você vai construir um altar, e eu vou construir o outro. E qual era a verdade presente ali? Se o Senhor é Deus, servir a Ele. Se Baal é Deus, servir. Essa era a verdade presente. E aqueles que receberam a verdade presente no tempo de Elias produziram um reavivamento no meio de Israel. Qual foi a verdade presente no tempo do rei Josias? Foi quando eles descobriram o livro da lei. E aí o estudo do livro produziu um reavivamento espiritual. Qual foi a verdade presente para o movimento milerita no século XIX? Qual foi? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque me deu a hora do seu juízo. Qual a verdade presente hoje para a igreja? Qual a verdade presente hoje para a igreja agora? A mensagem, a tríplice mensagem angélica. E no centro da tríplice mensagem angélica, a mensagem da justificação pela fé. E como pilar da mensagem da justificação pela fé, como ponto de partida da mensagem de justificação pela fé, o testemunho de Deus para a igreja de Laodiceia. Está escrito que quando a igreja receber e aceitar a mensagem presente para o tempo dela, quando a igreja receber e aceitar a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, isso vai produzir um reavivamento espiritual na igreja, e isso vai trazer o derramamento da chuva serôdia para a igreja. Está escrito isso. Esse é o poder que a mensagem para Laodiceia tem para a igreja. Agora, outro ponto importante, paz. Preste atenção para esse texto aqui, ainda no livro Primeiros Escritos, página 270. Vi que o testemunho da testemunha fiel e verdadeira não teve metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento.
Todos os que o recebem de verdade obedecerão e serão purificados. Qual é o problema aqui? Qual é o problema aqui? Porque está escrito que a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia é a mensagem que vai produzir o reavivamento. Quantos aqui conhecem o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, lá dos versos 15, 14 até o 19, 21? A mensagem a Laodiceia. Quantos conhecem? Mais ou menos, né, mano? Por quê? Por quê que se essa mensagem está na Bíblia, por quê que está escrito que ela não está produzindo o efeito que deveria produzir, se nós conhecemos a mensagem? Por quê? Se nós temos a mensagem, por que é que a mensagem não está produzindo o reavivamento que está escrito que ela precisaria produzir? Por quê? Olha só. Vamos entender isso? Passe mais um, por favor. Por quê? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que a mensagem não está produzindo os frutos que ela deveria produzir? Passe o próximo. Por 3 motivos que a gente precisa pensar. O primeiro deles é que nós não estamos entendendo para quem é a mensagem de Laodiceia. Para quem é a mensagem de Laodiceia? A mensagem de Laodiceia é para o mundo? A mensagem de Laodiceia é para as igrejas caídas? A mensagem de Laodiceia é para aquela outra igreja grande, que a gente vê fazendo coisa errada o tempo todo? É para eles? Para quem é a mensagem de Laodiceia? Passa o próximo. Para quem é a mensagem de Laodiceia? A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Quem é o povo de Deus que professa crer na verdade presente? Somos nós. Sou comissionado agora a dizer a nossos irmãos: humilhem-se e confessem seus pecados, o Senhor os subjugará. A mensagem à igreja de Laodiceia é dirigida justamente àqueles que não a aplicam a si mesmos. A mensagem de Laodiceia não é para mim, a mensagem é para aquela outra igreja lá grande, é para eles. Eles é que são Laodiceia, nós não somos Laodiceia. A mensagem de Deus para a igreja é dirigida para aqueles que não a aplicam a si mesmos. Essa mensagem é para nós. E essa é a primeira coisa que nós não estamos entendendo. Nós estamos aplicando ela para os outros, e por isso ela não está fazendo efeito na nossa vida. Segundo ponto que nós não estamos entendendo, passo próximo. Nós não estamos entendendo qual é o tempo da mensagem. Qual é o tempo da mensagem? Que tempo nós estamos vivendo hoje? Mas nós não estamos vendo as profecias se cumprir? Não estamos? Nós não estamos vendo as guerras, os rumores de guerras, as epidemias, nós não estamos vendo todas as profecias lá de Mateus capítulo 24 se cumprindo, dizendo que esse é o tempo de juízo para a igreja? Nós não estamos vendo? Então por que nós que estamos como igreja vendo tudo isso, estamos sonolentos espiritualmente? Por que nós estamos vivendo como se estivéssemos dormindo? Dormindo! Acorda, você que está dormindo. Por que nós estamos vivendo como se nós estivéssemos dormindo, se tudo está acontecendo ao nosso redor? Por quê? Como as virgens da parábola que estavam todos dormindo e precisou ouvir o grito: eis o noivo que sai ao seu encontro. Aí todo mundo acorda. Por quê? Se nós estamos vivendo no tempo de juízo, nós não estamos entendendo para quem é a mensagem.
Nós não estamos entendendo o tempo da mensagem. Não estamos entendendo o tempo. Terceiro ponto importante: nós não estamos entendendo quem está falando. Quem é que traz a mensagem de Laodiceia? Sou eu? Ainda bem que não sou eu. Não é? Quem traz a mensagem de Laodiceia? É o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A mensagem de Laodiceia é a palavra de Deus para a igreja. E guarda isso no seu coração. Toda vez que você abre a palavra de Deus, todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós estamos diante da presença dele. E todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós estamos pisando em terra santa. E quando pisamos em terra santa, o que nós precisamos fazer? Tirar as sandálias dos pés. Mas nós precisamos aprender a ter mais senso da presença de Deus no nosso meio. Nós estamos perdendo o senso da presença de Deus. Nós estamos perdendo o senso da presença de Deus, de entender que quando nós estamos ouvindo, falando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, a presença dele está no nosso meio. E se a presença dele está no nosso meio, se é terra santa, qual deve ser o nosso comportamento quando nós estamos pisando em terra santa? Como que o povo de Israel ele lidava quando Deus lá desceu no Sinai e falou para Moisés assim: Moisés, manda marcar limites em volta do monte, porque eu vou descer sobre o monte. E aí o Senhor desceu lá sobre o monte, e aí diz o texto bíblico, no capítulo 19, que ele desceu em forma de fogo, em raios, em tempestade. Como que o povo ficou quando estava diante da presença de Deus lá no Sinai? Como que estava o povo? Cochilando? Dormindo? Olhando no Facebook e no Instagram? Deus estava descendo trovão e vozes e relâmpagos, e eles estavam lá mexendo no Facebook e no Instagram? Cochichando com o vizinho do lado? Era assim que o povo estava fazendo lá no Sinai? Irmão, se nós tivéssemos mais senso da santidade de estar na presença de Deus, diante da palavra dele, nosso comportamento diante da presença dele seria diferente. Nós estamos perdendo esse senso como igreja, porque a mensagem de Laodiceia não está produzindo os efeitos que deveria produzir. Por quê? Porque nós não estamos nos dando conta que a mensagem é para nós, que nós não estamos nos dando conta do tempo que a mensagem está sendo pregada, e que nós não estamos nos dando conta que estamos pisando em terra santa. Por isso, vamos pegar esses 3 aspectos agora. Passo próximo. Vamos lembrar, já lembramos, né? Para quem é a mensagem? Para nós. Qual é o tempo da mensagem? Hoje, agora. De quem é a mensagem? De Deus para nós. Próximo. Qual é a mensagem? Agora sim. Nós vamos pegar tudo isso e aplicar para a mensagem. Qual é a mensagem? Se você está dormindo, acorda, porque agora a mensagem é para você. Se você está cochilando, não dorme não. Apocalipse 3, verso 15 a 17. Qual é a mensagem? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está vendo como isso aqui tem um impacto diferente quando a gente entende esses 3 pontos? Quem é que está falando isso aqui? Deus. Para qual tempo Deus está falando isso aqui? Para agora. Para quem Ele está falando isso aqui? É para mim.
Então Deus está falando assim para mim: Jonas, você não é frio e você não é quente. A testemunha fiel e verdadeira está dizendo assim: Jonas, você é morno. E porque você não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Faz esse exercício com você mesmo. Lê essa mensagem aqui, aplicando isso para você. Pensa em Jesus, pensa que Jesus está dizendo para você assim: porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você diz: rico sou, estou enriquecido. Você acha que você não tem falta de nada, Jonas, mas você é um desgraçado, miserável, pobre, cego. Essa é a verdade da testemunha fiel para você. Agora, nessa noite, ele está dizendo isso aqui para você agora, e para mim também. Isso não causa um impacto diferente quando a gente entende que a mensagem é para nós? Não causa um impacto diferente? Qual é a real condição da igreja? Qual é a nossa real condição? Passo próximo. Vamos ver. Qual é a nossa real condição? Notai as palavras seguintes: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está representado um povo que se orgulha na posse de conhecimento e vantagens espirituais. Não corresponderam, porém, às imerecidas bênçãos que Deus lhes tem concedido. Têm estado possuídos de rebelião, ingratidão, esquecimento de Deus, e todavia Ele os tem tratado como um pai amoroso e perdoador trata um filho ingrato e corrompido. Aqui, isso aqui é para mim, ó, para você também. Resistiram à sua graça, abusaram de seus privilégios, desprezaram suas oportunidades e têm se satisfeito com descansar contentes em lamentável ingratidão, vazio formalismo. Isso aqui é a desgraça da igreja. Isso aqui é o que mata a igreja, isso aqui é o que destrói a igreja, e destrói sem perceber. A gente morre pelo formalismo e não se dá conta disso. A igreja vai morrendo e fica se perguntando por que a igreja está morrendo, porque está fraca espiritualmente, porque não cresce, porque está fria, e não se dá conta. Vazio formalismo, hipócrita insinceridade. Como farisaico orgulho tem se gloriado, até que deles foi dito: dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Qual é a condição da igreja? Vai ficar pior. Vai ficar pior. Eu vou avisar vocês que vai ficar pior. Passo próximo. A Bíblia é o tesouro das insondáveis riquezas de Deus, mas os que têm certo conhecimento da verdade não a compreendem plenamente como poderiam. Não introduzem o amor de Cristo no coração e na vida. O estudante da palavra encontra-se curvado para uma fonte de água viva. A igreja necessita beber profundamente da espiritualidade da palavra. Seu serviço a Deus necessita ser muito diverso da experiência religiosa fraca, sem vida e emoção, que faz muitos crentes apenas um pouco diferentes daqueles que não. Para quem é isso aqui? Isso aqui é para mim, e é para você também. Eu falei para você no começo que a gente está aqui para ouvir o que Deus quer dizer para a gente, não aquilo que agrada o nosso coração. E se doer, depois Ele cura, porque Ele é Deus, e o Deus que faz a ferida traz a cura. E Ele diz: seu serviço a Deus precisa ser muito diferente dessa experiência que você está tendo como igreja, fraca, sem vida, sem emoção, que faz muitos crentes são um pouco diferentes daqueles que não creem. Próximo, qual é a nossa condição? O amor do próprio eu exclui o amor de Cristo. Os que vivem para o próprio eu não são considerados sobre a classificação são considerados sobre a classificação laodiceana, os quais são mornos, nem frios nem quentes.
O ardor do primeiro amor degenerou-se no culto do próprio eu. O amor de Cristo no coração exprime-se em ações. Se o amor para com Cristo está embotado, o amor para com aqueles por quem Cristo morreu degenerará. Pode haver admirável aparência de zelo e cerimônias, mas isso é a substância da religião insuflada pelo próprio eu. Cristo os representa como nauseantes ao seu paladar. Isso aqui é a nossa condição. Isso aqui é a nossa condição. Próximo. Olha isso aqui. O que significa vomitar da boca? Virá o dia quando verás que não vale a pena desperdiçar os interesses da alma, permitindo que esta se torne enferma, tão ineficaz ao ponto de Cristo declarar que nem és frio e nem quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. O que significa vomitar da minha boca? O que significa? Que ele não mais apresentará o nome de tal pessoa a seu Pai. Não há mais intercessão quando Cristo vomita da boca. Passo próximo. Para os que são indiferentes nesse tempo, a advertência de Cristo é: porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos como pedido de que vos seja concedida graça. É isso que significa vomitar da boca. Passo próximo. Isso aqui é o mais importante. De todas as sentenças que a gente leu até agora, de todas as descrições que a gente leu até agora, essa aqui eu acho que é a pior de todas. Você sabia que a gente lê esse texto da forma errada? Nós pegamos esse texto e a gente faz uma aplicação evangelística para ele. Você vai pegar a sua Bíblia e vai na casa de uma pessoa interessada para dar um estudo bíblico para ela, e quando você termina o estudo bíblico, você joga esse texto e fala para ela e fala assim: olha, Jesus está falando para você, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração para Jesus, Ele vai entrar. Se você quiser sair dessa vida do mundo e aceitar Jesus, Ele está batendo a porta do seu coração. Isso aqui não é um texto evangelístico, isso é uma sentença. Quer ver como isso aqui é uma sentença? Vamos aplicar isso aqui para aquelas 3 coisas que a gente aprendeu antes? Quem está falando isso aqui? É Jesus, é Deus que está falando. Que tempo Ele está falando isso aqui? Hoje. Para quem Ele está falando isso aqui? Nossa, para a igreja. Ele não está falando isso aqui para o mundo, Ele está falando isso aqui para a igreja. E quando Ele fala para a igreja, Ele está dizendo assim: igreja, eu estou à porta batendo. Isso aqui para mim é a pior sentença que nós poderíamos ouvir, porque Jesus está dizendo para a igreja que Ele está do lado de fora. Você está entendendo? Jesus está dizendo aqui para a igreja que Ele está batendo e que Ele está do lado de fora. Ele não está do lado de dentro da porta da igreja, Ele está do lado de fora, e Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E o que a igreja está dizendo? Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora batendo, e a igreja está dizendo: não tenho falta de nada. Isso aqui é a pior sentença para a igreja, e nós precisamos despertar para entender o que é que está ocupando o lugar de Jesus dentro da igreja, e que não está permitindo que ela se dê conta do que é que está fazendo falta para ela. Passo próximo. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Abrir a porta.
Como igreja, nós precisamos abrir a porta para Jesus. Caso a cortina pudesse ser erguida, pudesseis vós discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão para abater-se sobre o mundo condenado, caso pudesseis ver a vossa própria atitude, temereis e tremereis por vossa própria alma e pelos vossos semelhantes. Fervorosas orações, olha aqui, abrir a porta, ó, que abre a porta. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado elevar-se-iam ao céu. Chorareis entre o pórtico e o altar, confessando a vossa cegueira e rebeldia espirituais. O que é abrir a porta para Jesus? É humilhar o coração. Irmãos, como igreja, nós não estamos vivendo no tempo de orar pela conversão dos outros. Se nós queremos um reavivamento espiritual da igreja, nós precisamos entender a nossa condição. E nós precisamos entender que precisamos orar pela nossa conversão. Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu careço da tua graça, eu careço da tua justiça. Como igreja, nós precisamos clamar pela nossa conversão. E quando a igreja abrir o coração para essa mensagem e receber essa mensagem com humilhação, ela vai produzir o efeito necessário. Ela vai produzir o efeito que ela foi criada para produzir. E vai haver um reavivamento espiritual. E o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja quando ela entender a sua condição e quando ela se humilhar na presença do Senhor. Porque aquele que se humilha diante da presença do Senhor, esse será o quê? Exaltado. Que a graça dele seja conosco. Amém? Amém.